E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Arquiteto com Tempo. Aqui nós discutimos as ferramentas e as estratégias para você começar a fazer projetos na metade do tempo. Meu nome é Jefferson Sandrin e eu quero começar a aula de hoje com uma pergunta para que você pense aí. Arquiteto, será que contratar mais pessoas, aumentar a sua equipe, é a solução para que você consiga fazer projetos na metade do tempo? Então, enquanto você pensa na resposta para essa pergunta que eu acabei de te fazer, vou te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo, se inscreve nesse canal, deixa o seu joinha nesse vídeo para esse vídeo se espalhar aqui dentro e também não esquece de ativar as notificações para você ficar por dentro de todos os conteúdos que eu trago aqui. E também me segue lá no Instagram, no @JeffersonSandrin, para você também ficar por dentro de todos os conteúdos que eu posto por lá também. E aí, conseguiu pensar na resposta da pergunta que eu acabei de te fazer? Então vamos fazer o seguinte, quando a gente pensa em aumentar a equipe, contratar mais pessoas, a gente precisa levar em consideração alguns pontos, porque não é só sair contratando novas pessoas. Primeiro ponto que a gente precisa analisar é que, se você quer ter uma equipe, você vai precisar de espaço de trabalho. Isso não tenha dúvida. Você vai precisar colocar pessoas em um lugar para trabalhar. Então, você vai precisar de um espaço físico. Segundo ponto, você precisa levar em consideração que você vai ter que ter uma mesa e uma cadeira para essa pessoa sentar e trabalhar. Afinal, trabalhar com projetos de arquitetura requer que a pessoa tenha um espaço bom de trabalho. Terceiro ponto, você vai precisar de um computador e, no mínimo, um mouse, porque não dá para fazer projetos de arquitetura sem um mouse. Quarto ponto, licenças de softwares. Você vai precisar ter o software instalado nos computadores para que essa pessoa consiga fazer. E o quinto ponto, um salário para que essa pessoa trabalhe, né? Não vamos entrar nessa de pegar gente para trabalhar de graça, não. Então, você tem que levar em consideração esses 5 pontos quando a gente fala em aumentar a equipe, em trazer mais pessoas para trabalhar com você. Então, a gente precisa levar em consideração tudo isso e eu analisei esses 5 pontos aqui com você porque a gente vai ver eles ao longo da aula também e como eles influenciam ali na hora de contratar mais pessoas. Mas antes de você contratar, sair colocando gente para trabalhar com você, você precisa ter no mínimo uma organização dos seus arquivos, dos seus projetos e um fluxo de trabalho definido, porque isso vai trazer benefícios para você e para sua equipe. Primeiro ponto, clareza para quem está entrando na equipe e entender como é que tudo funciona, onde que os arquivos estão e como que tudo está guardado nos computadores. Segundo, você tem um aproveitamento maior da pessoa, da equipe, enquanto ela trabalha. Então, você ter arquivos organizados, de como criar, como modificar, como revisar, como guardar eles, independentemente da ferramenta que você usa, é essencial para você ter um ganho de produtividade. Então, se você não era organizado, não tem uma organização pré-definida, faça isso, porque esse é um dos pontos que te ajuda a fazer projetos na metade do tempo. A organização, ela é realmente essencial. E aí, eu tô te dizendo isso porque eu faço o seguinte, com os meus alunos do Domine Seu Projeto, eu já mostro para eles uma pré-organização daquilo que eles podem fazer nos seus projetos. Então, para você que acha que o Domine Seu Projeto é só um cursinho de Revit, ele não é. Ele é um curso de Revit, mas ele tem toda a organização, uma metodologia de trabalho baseada no Revit. E eu trago toda essa organização, esse fluxo para os meus alunos, porque eu acredito o seguinte, que se eles partem de uma organização, de um fluxo de trabalho que dá certo, que foi comprovado e que é usado há mais de 9 anos para fazer projetos de arquitetura, eles precisam fazer pequenas adaptações, pequenas correções para encaixar no fluxo de trabalho deles, nos projetos que eles fazem. Então, dessa maneira, eles economizam muito tempo não tendo que desenvolver uma organização. É só pegar aquilo que está pronto, aquela organização que já está validada, que já é usada e modificar algumas coisinhas para o processo deles. Então, por isso que o Domine Seu Projeto, ele traz tantos benefícios, além de ensinar a fazer projetos dentro do Revit.
Então, só isso daqui, porque às vezes eu escuto, o domínio do seu projeto é mais um curso de Revit. Não, ele não é um curso de Revit, é um curso para aumentar a sua produtividade, para que você consiga realmente fazer projetos na metade do tempo. E antes que você chegue na constatação de que não deve contratar mais pessoas, eu não estou dizendo isso. O que eu estou te dizendo é que se você usar um software que seja tecnologicamente mais avançado que as ferramentas que os arquitetos, na grande maioria, usam hoje em dia, como o AutoCAD e o SketchUp, você vai ter um ganho de produtividade e esse software vai te ajudar a fazer projetos na metade do tempo do que se você colocasse uma pessoa, do que se você disponibilizasse ali espaço físico, computador, mesa e cadeira para trabalho usando o AutoCAD e o SketchUp. Então o software, ele é comprovado que ele te traz mais produtividade. No mínimo, você ganha 50% do tempo do que se você usasse esses outros softwares. E não sou eu que estou dizendo isso não, tá? Isso foi comprovado em um estudo, tá? Esse estudo, ele foi feito por uma análise comparando o seguinte, a produtividade entre softwares CAD e softwares BIM. Esse estudo, ele foi apresentado no Congresso Técnico-Científico de Engenharia e Agronomia, o CONTEC, no ano de 2019. E lá eles comprovaram que a pessoa que trabalha com o Revit, no sistema BIM, ele consegue ter um ganho de produtividade de, no mínimo, 50% comparado ao AutoCAD. Então, pensei, 50% é fazer projetos na metade do tempo, fazer 2 projetos no tempo de 1, ter uma velocidade muito maior daquilo que você faz e também sobra de tempo. Então, quem trabalha com o Revit sai na frente da concorrência só dele usar uma nova ferramenta que foi comprovada nesse estudo. E aí, eu recebo também o seguinte, né? Jefferson, eu não uso Revit porque ele é um software muito caro, então não vale a pena para mim usar o Revit nessa questão. E aí eu quero fazer o seguinte, vamos ver aqui se realmente usar o Revit é mais caro do que o AutoCAD. Vou pegar aqui no celular, quanto que custa o Revit hoje? Licença anual dele, R$ 11.103. Vamos ver quanto que custa o AutoCAD. O AutoCAD custa R$ 8.037. Mas a gente sabe que o AutoCAD por si só não faz modelagens 3D. Na verdade, a gente não consegue desenvolver modelagens 3D e aí a gente precisa de um outro software para conseguir fazer render e entregar coisas melhores, que seria o SketchUp, que custa mais R$ 299. Bom, então a gente sabe que aqui o AutoCAD, que é R$ 8.037, mais R$ 1.500 de SketchUp, que é $300 vezes 5, tô chutando baixo o dólar aí hoje, mais R$ 1.500, ele custa R$ 9.537. Comparado com os R$ 11.103 do Revit, a gente tem uma diferença de mais ou menos R$ 1.500. O salário mínimo no ano de 2023, né? Um pouco mais do que o salário mínimo. E aí você vai dizer, tá vendo? É muito mais em conta trabalhar com o AutoCAD e o SketchUp. Não, é aí que você se engana. Já foi comprovado que o Revit faz o trabalho 50% mais rápido do que o AutoCAD. Então você deveria pegar esse valor aqui de usar o AutoCAD mais o SketchUp e multiplicar ele por 2 para ter o mesmo ganho de produtividade do que o Revit. Então você teria um gasto anual de R$ 19.074 comparado com R$ 11.103. Dá uma diferença de quase R$ 8.000, R$ 7.971. Então, financeiramente, analisando somente as licenças e a produtividade dos dois softwares, usar o Revit é mais barato do que o AutoCAD, porque você tem uma pessoa produzindo vezes 2, enquanto se você usasse o AutoCAD e o SketchUp, você precisaria de 2 licenças do CAD e 2 licenças do Sketch. Então, está comprovado, usar o Revit é muito mais barato do que o AutoCAD. E aí, não só isso, tá? A gente viu na parte financeira, mas quando a gente leva em consideração a parte física, o espaço físico, a mesa de trabalho, a gente também tem mais gastos. Vamos analisar o seguinte, você quer fazer projetos de arquitetura, do que você precisa? De um computador, de um mouse, mesa, cadeira
e um espaço físico para começar a trabalhar, mais a licença do Revit. Então você tem todos esse investimento. Se você quisesse outra pessoa para trabalhar contigo porque você usa o AutoCAD e o SketchUp, do que você precisaria? 2 licenças do AutoCAD, 2 licenças do SketchUp, 2 mouse, 2 cadeiras, 2 mesas e 2 computadores para fazer tudo isso. Então, seus gastos são muito maiores. Além de que você precisaria pagar um salário para essa pessoa. Tem mais isso que você precisa adicionar ali. Então, além da estrutura física que você tem que ter para igualar ali a produtividade, você precisa gastar mais com licenças. E ainda você tem que levar em consideração o seguinte, que aquela pessoa que você está contratando, que você vai trabalhar com você, que vai fazer 50% do trabalho, ela tem os mesmos conhecimentos que você, ela entende o mesmo tanto de projeto, ela está por dentro de tudo que você está nos projetos para que ela tenha o mesmo desenvolvimento que você tem. Então, você talvez não contrataria um estagiário, seria um outro arquiteto. Então, se você colocar na balança ali, é muito mais caro. Você tem muito mais trabalhar com o AutoCAD, com o SketchUp, só levando em consideração o espaço físico e os valores investidos no software. Então, não vale a pena mesmo para quem fala que o Revit é mais caro, não é bem assim, porque você precisaria de ter muito investimento, além de software, no espaço físico para ter mais pessoas trabalhando. Então, para você que vinha com essa ideia aí, que já ouviu falar na faculdade, não usa, olha, realmente não vale a pena. E agora vamos fazer o seguinte, já que eu estou falando disso, vamos fazer o seguinte, vamos analisar se para o estudante de arquitetura vale mais a pena trabalhar com o Revit ou com o AutoCAD mais o SketchUp, analisando a parte financeira. Então, se o estudante de arquitetura quisesse usar o Revit, qual o investimento que ele tinha que fazer? Computador, porque a licença ele consegue de graça. Então, basicamente, ele precisa do computador e um espaço de trabalho para fazer os seus projetos. Beleza. Se ele quisesse trabalhar com o AutoCAD, ele também precisa do computador e um espaço de trabalho. É igual ao Revit. E se ele quisesse também ter acesso ao SketchUp para entregar os seus projetos. Vamos ver aqui, na página do próprio SketchUp, a gente pega aqui Ensino Superior e o estudante de arquitetura ele teria um gasto de $55 por ano. Se a gente fizesse $55 por ano vezes 5, que é o que está o dólar hoje, jogando baixo, ele teria um gasto de R$275, e isso daria mais ou menos um custo de R$20 por mês para ele fazer os seus projetos. E aqui ele ainda pagaria pelos meses que ele está ali na faculdade, que ele não está fazendo faculdade, no caso, nas férias. Então, ele teria um gasto de quase R$300 para usar uma ferramenta, 2 no caso, que são tecnologicamente improdutivas e que faz ele gastar o dobro do tempo para fazer os seus projetos na faculdade. Aí, fazendo isso, o que ele faz? Ele deixa de ter noites de sono, ele deixa de estudar para algumas provas, tudo por usar uma ferramenta antiga, que não entrega produtividade, que não permite com que ele faça projetos na metade do tempo e ainda gaste para fazer isso. Então não vale nem para o estudante de arquitetura usar o AutoCAD e o SketchUp. Vale a pena ele usar o Revit, que ele não tem gasto e ainda tem um ganho de produtividade muito maior do que quem usa o CAD e o Sketch. Então olha aí, não é nem para o arquiteto, para o estudante, já vale a pena. Lembrando que, se você, estudante, começar a pesquisar novas ferramentas, novas metodologias de trabalho, novos meios de criar os seus projetos de forma mais rápida e mais produtiva, você sai na frente de qualquer outro estudante. Você se destaca da sua concorrência. Eu estou te dizendo isso porque eu tenho um escritório de arquitetura e é muito difícil encontrar um estudante que use o Revit, por exemplo. A gente precisa treinar a equipe, mostrar os benefícios, porque a faculdade não faz isso. Então, você, estudante, não fique preso na faculdade, não fique preso somente ao que é ensinado na faculdade. Expanda sua mente, procure novas soluções, porque é isso que vai te colocar à frente dos demais no mercado de trabalho. Se você ficar só com o que a faculdade ensina, você vai fazer o mesmo tanto que os outros fazem e vai entregar projetos igual a todo mundo. E na hora de ter uma vaga de emprego, você só vai ser mais um ali na fila. Então, a gente comparou também isso, que nem para o estudante vale a pena, né? Então, estou apagando os cálculos aqui. Parece que é caro, mas não é caro, não. E aí eu vou te dar a solução também, porque você falou assim, Jefferson, eu devo ou não contratar? Agora eu fiquei com essa dúvida aqui na minha cabeça.
devo ou não contratar mais gente para minha equipe? Bom, antes de eu falar para você se você deve ou não contratar mais pessoas e te dar essa solução, vai mais uma vez o convite. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o seu joinha nesse vídeo para ele se espalhar aqui dentro da plataforma. Comenta aqui o que você achou dessa análise de preço aí que eu vejo que quase ninguém faz aqui no YouTube. E também me segue lá no Instagram, no @JeffersonSandrinho, me segue lá. E se você quiser, tira uma foto aqui para poder mostrar para todo mundo que você está procurando novas soluções. Me marca que eu vou te repostar. É um prazer repostar todos os meus alunos e até os meus alunos de forma indireta, que são aqueles que me seguem aqui no YouTube ou lá no Instagram. Então fique à vontade aí para sempre que você estiver estudando, tirar uma foto e poder mostrar para todo mundo. E antes da gente chegar na resposta ali, se vale a pena contratar mais pessoas, se aumentar a equipe ou não, a gente precisa falar de um ponto muito importante. Na verdade, 4 motivos para você usar programas tecnologicamente mais avançados, como por exemplo o Revit. O primeiro motivo é menos retrabalho. Então, se você não sabe, tudo que você altera em um lugar dentro do Revit já muda em todas as plantas, vistas, cortes, porque você trabalha com um modelo único, tá? O projeto ele é um só. O que você mudou no lugar, ele muda em todas as vistas e até no 3D. Você tem um aumento na qualidade da entrega, e isso é visível. Tenho certeza que diversas vezes você já deve ter olhado um projeto na internet, no ArcDaily da vida e falou: isso daqui deve ter sido feito no Revit, porque só pela quantidade de achuras e pela representação, deve ter sido feito no Revit, porque no AutoCAD demoraria tanto tempo, daria tanto problema, que alguém não faria isso. Então você tem um aumento na qualidade da entrega. Você tem uma velocidade na produção dos seus projetos. Sabendo usar a ferramenta do jeito certo, com a metodologia correta, você entrega trabalhos melhores, com uma velocidade maior, e ainda sobra tempo para você melhorar as representações do seu projeto. E também você tem o quarto ponto aqui, é o aumento da produtividade. Você eleva a sua produtividade, você faz mais projetos na mesma quantidade do tempo. Então, você tem um aumento de produtividade, podendo fazer projetos na metade do tempo ou duplicando a quantidade de projetos que você tinha no seu dia. E isso traz mais faturamento para você ou mais tempo livre para você ficar com a sua família, poder viajar ou fazer o que você quiser. Então, esses 4 motivos, eles são comprovados que quando alguém usa uma ferramenta tecnologicamente mais avançada, um software mais avançado, como é o Revit, não tem como fugir disso. Você acaba tendo esses efeitos colaterais que o programa te traz. E aí vamos lá para a resposta, para a pergunta que não quer calar. Quando eu devo aumentar a minha equipe, Jefferson? Bom, você deve aumentar a sua equipe quando você estiver sentindo que não está dando conta de entregar os seus projetos, ainda que você use um software BIM para criar esses seus projetos. Uma ferramenta que entregue mais projetos, menos retrabalhos, mais qualidade e mais produtividade. Quando você vê ali que não está dando conta, aí sim você vai ter que aumentar a equipe. E nesse momento você já vai estar dominando uma ferramenta, já vai ter uma organização de trabalho, já vai poder passar isso para outra pessoa, e é assim que você colocar ela para trabalhar com você, seja um estagiário ou um arquiteto ou até mesmo um sócio, você vai ver que o ganho de produtividade vai ser muito alto. Então isso vai deixar com que você tenha tempo livre para pensar em novas soluções, captar novos clientes, fazer novas reuniões, investir o conhecimento em outras áreas, porque isso é importante, ainda mais para o arquiteto que precisa estar atualizado. Aí, nesse momento, sim, é a hora de contratar. Mas se você estiver usando o AutoCAD e o SketchUp e você vê que não está dando conta, talvez não é porque você precisa contratar pessoas. Talvez o motivo seja que você está usando ferramentas antigas, improdutivas e que não te deixem fazer projetos na metade do tempo. Então, esse talvez seja o motivo e não a solução ali, que é contratar mais pessoas. E vamos lá, eu falo isso e eu repito sempre que eu entro nesse assunto. Usar um software BIM para criar os seus projetos sem uma metodologia de trabalho pode te dar uma falsa impressão de que você está tendo um ganho de produtividade. Vou explicar. Momentaneamente, você começa a fazer projetos numa velocidade muito maior do que se estivesse usando softwares antigos, tipo o AutoCAD ou o SketchUp, Usando o Revit, momentaneamente você vê que você começa a ter um ganho ali de velocidade ao criar os seus projetos.
Mas, a partir do momento que você tem 2, 3, 5, 7 projetos rodando, se você não tiver uma metodologia de trabalho e uma organização, isso vai fazer com que você se atropele na hora de produzir os seus projetos. E aí você tem a falsa sensação de que você estava sendo mais produtivo, porque você não se organizou, não encontrou um meio de criar os seus projetos, e aí na hora de revisar, modificar, alterar, enviar para o cliente, voltar ali no projeto antigo, você acaba se perdendo. Então isso pode roubar muito o seu tempo. Por isso que é importante ter uma metodologia de trabalho, como a que eu explico dentro do Domine Seu Projeto. Lá a gente faz um método que deu certo para organizar esses projetos. E caso a pessoa precise voltar no seu projeto, ela tem backup de arquivo, organização, meios de produção e ela ainda conhece todas as ferramentas para alterar os seus projetos sem ficar perdendo tempo. Então, muito cuidado, tá? Não é só a ferramenta, é o método que também vai te levar a fazer projetos na metade do tempo. E eu sempre gosto de frisar isso, porque senão você fica pulando de software em software, de galho em galho, né? Eu comecei a usar o Revit, me embananei um pouco, vi que não é muito produtivo, fui pro ArchiCAD. Comecei a usar o ArchiCAD, vi que também não era aquilo, larguei o ArchiCAD, encontrei um novo, o Vectorworks. Estou usando o Vectorworks, mas ele também não traz algumas coisas, acho que eu vou voltar lá pro Revit. E no fim das contas, você não usou nenhum, nem o outro, não se especializou em um software, porque você acreditou que a ferramenta tinha a solução. E na verdade, é a organização, a metodologia que te ajuda a fazer mais projetos, que te ajuda a fazer projetos na metade do tempo. Por isso, primeiro escolha a ferramenta, depois que você escolheu a ferramenta, veja um curso na internet, tenha um mentor que consiga te guiar, porque só ficar aprendendo a ferramenta não é a melhor solução. Você vai ter muito conhecimento em várias ferramentas e nenhum deles aplicado à realidade, tá? Então, quero saber agora de você, o que você achou dessa aula, se você gostou dos comparativos, se você é estudante, se você é arquiteto, qual outro assunto você gostaria de ver aqui no canal? Deixo aberto sempre os comentários para ouvir vocês aqui. Também lá no Instagram tem vários seguidores que me mandam mensagem, mandam vídeo, respondem na caixinha, então é também mais um meio de comunicação. E aí, se você ainda não me segue, @JeffersonSandrin, me segue lá e não deixe de se inscrever nesse canal, clicando aqui embaixo, se inscrevendo, ativando o sininho para ficar por dentro sempre que sair um vídeo novo e também não deixa de ativar as notificações para você ficar por dentro de tudo, tá bom? Espero te ver mais vezes aqui e mais vezes no meu Instagram. Tchau, tchau e até a próxima!